Estão aqui ao vivo Andressa, Bianca, Cíntia, Gutenberg, Louise, Isadora, Letícia, Alicia, Lívia, Lúcia, Luiz, Gustavo, Vulgo, Lugano, Maria Lígia, Maria Luísa, Normando, Vulgo Norman, Sara Nunes, usuário do Zoom e Guilherme Ferreira de Oliveira. É isso. Vamos encerrar. Eita, vamos iniciar. Eu estava vendo a aula aqui de linguagens e ela já está encerrada no YouTube. E aí eu vou pegar do YouTube e colocar na plataforma, beleza? E estuda hoje, se você puder, linguagem. Você perdeu, mas se puder. Ah, tá, beleza. Foi mal, foi mal. É, se puder, já estuda hoje, tá? Bora lá. Vírgula, falei um pouco semana passada já na aula um. Colocação pronominal também. E concordância, não me lembro. Mas de certeza, vírgula, já houve algum estudo inicial. E colocação pronominal, principalmente com relação à ênclise, não tanto quanto para a próclise. Então a gente vai aprofundar um pouquinho hoje, tá certo? São três tópicos. Um, dois, três. Seguinte, vou mostrar para vocês como é que está funcionando o material. Eu primeiro coloquei os exemplos que a gente vai usar para corrigir. Então tem o exemplo vírgula um, vírgula 2, vírgula 3, vírgula 4. Eu estou dando baixa ênfase para vírgula porque vocês erram mais. Colocação pronominal um, que é o suficiente. Concordância um, 2 e exemplo final, que é o teste, em que a gente junta tudo. Fechado? Colocação pronominal tem só um, porque não há necessidade de a gente perder tempo com muito exercício de colocação pronominal. É muito simples, velho, tá? É muito simples. Então vamos gastar o tempo para as outras coisas. Eu deixei aqui no final uma página, na página 5 para anotações extras, e eu já vou usar logo. Por quê? Eu vou criar uma teoria antes de começar a aula. Não, desculpa, antes de começar as oficinas. Porque quando a gente for para a oficina, a gente já vai matando, entendeu? Já vai azucrinando. Me confirme, posso começar? Preparou do cafezinho? Tá com um copinho d'água aí? Peço perdão pelo atraso, hoje foi uma maluquice, viu? Atrasou tudo, velho. Atrasou linguagens, atrasou gramática, então prometo ser bem objetivo, tá? Prometo mesmo. Vou ser bem objetivo. Inclusive, se não. Se você não perguntar nada, eu sigo a vida, beleza? Se ninguém me perguntar nada, eu vou entender que todo mundo está compreendendo e vou seguir, azucrinando vocês, tá? Então, bora lá. Última página, anotações extras, vírgula. Vamos lá. Para o 30 linhas, só existem dois casos de vírgula. E eu não vou ficar falando, ai, gente, isso aqui é um aposto, isso aqui é uma. Não, 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 não. Eu vou falar quando eu achar que tá de boa falar, mas não é a técnica, não é a metodologia. A metodologia é a seguinte: caso, caso um, a vírgula para iniciar oração. A vírgula usada para início de oração. E como é que eu sei que é uma oração nova, Bruninho? Simples, tu vai se pautar pelo verbo. Cada verbo novo é uma oração nova. Então, quem vai te ajudar a identificar a oração é o verbo. Beleza, Bruninho? O que mais? O caso 2.
que é o caso de intercalação. E aí, quem estava na aula um já está ligado nisso, que existe essa divisão, não é novidade. Mas o que é uma intercalação? Aí aqui vale a pena a gente se debruçar um pouco. Intercalação nada mais é do que uma informação que vai precisar de vírgula antes e vírgula depois, porque está entre informações. Por isso, inter. Aqui, início de oração, não vai precisar de duas vírgulas, porque é só para marcar o início. Então, apenas uma vírgula antes. Então, só para deixar bem clarinho aqui, tá? Se você entender que aquela vírgula está sendo usada só para iniciar a oração, uma vírgula antes. Nunca uma vírgula depois. Uma vírgula antes. Só vai existir vírgula depois se houver necessidade de colocar entre vírgulas. Porque aí precisa fechar. Uma para iniciar e outra para fechar. Ok, Bruninho, dá um exemplo aí para ficar bem claro. Vamos lá. Exemplo A. O país buscou novas medidas, porém não foi o suficiente. Tá, uma frase merda só para a gente entender a sintaxe, tá bom? Bora lá. Verbo buscou, vou chamar de verbo. Não foi, outro verbo. Vamos lá. Verbo um, V1, verbo 2, V2. Oração um, oração 2. Beleza? Aí eu quero saber, entre a oração um e a oração 2, eu tenho um conectivo. E é óbvio que para as nossas aulas de gramática, o mais importante é a gramática para texto. É a gramática para o texto. Então, eu não estou muito preocupado se você vai responder questões de gramática. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu estou preocupado com o quê, meus amores? Estou preocupado se você vai escrever do jeito certo. É uma gramática para a escrita. São oficinas de escrita, beleza? Então, é muito importante que você fique ligado e ligada nos conectivos. Os conectivos vão ajudar muito nessa questão de vírgula, ok? Tá, então entre a oração 1 e a oração 2 existe um conectivo, o porém. Beleza. O porém deverá receber vírgula ou não? Só responda sim ou não. Nesse contexto, vírgula ou não? Ok, sim. Agora, vírgula antes ou vírgula depois? Ou vírgula antes e depois? Somente antes. Perfeito. Por quê? Porque isso aqui marca o início de uma nova oração. Então, apenas vírgula antes. Perfeito. Massa, Bruninho. Entendi, velho. Que massa. Então, eu não preciso ficar decorando se a frase, desculpa, se a vírgula é usada com explicativo, ou contraste, ou conclusão, ou consequência. Não. Tu vai apenas se preocupar se é início ou não de oração. Isso vai te poupar um tempo enorme na revisão, na hora de revisar seu texto. Não importa se é contraste, se é explicação, se é conclusão. É início, então é uma vírgula antes. Exemplo B, bora lá.
não foi o suficiente, pois o problema envolvia vários setores. O que? Ah, tu achou que ia ser um 2 mais 2, é? Ah, eu vou fazer uma frase difícil, pô. O que tornou mais complicado. O que o tornou. Vou dizer o, com relação ao problema, tá? O que o tornou mais complicado. E aí? Bora virgular? Primeira coisa, acha os verbos, né? Não foi o suficiente, verbo. O problema envolvia, verbo. O que tornou mais complicado, verbo. Então, a primeira coisa é marcar os verbos. Tem três: V1, V2, V3. Procuro depois os conectivos, pois o que. Então, aqui eu tenho a passagem da oração um para a oração 2 e aqui eu tenho a passagem da oração 2 para a oração 3. Bora lá. Quantas vírgulas eu coloco antes do pois? Desculpa, quantas vírgulas eu coloco no pois? Antes ou depois? Ou antes e depois? Novamente, apenas uma vírgula antes. Beleza. E antes do que? Coloco também? Ou coloco depois? Ou antes e depois? Se é a passagem da oração 2 para a oração 3, é início de oração. Então, novamente, apenas vírgula antes. Tá, Bruninho, agora dá um exemplo de intercalação. Perfeito. Agora que vocês têm certeza absoluta de que entenderam esse início de oração, vamos ao próximo passo. Esse projeto, veja que quando eu começar a responder as oficinas, pode ser que haja novidades. Mas a base é essa, entendeu? O que eu quero entregar agora é a teoria base. E aí, nas oficinas, eu aprofundo o que for para aprofundar. Mas sem isso aqui, vai fazer bobeira. Esse projeto precisava. Peraí. Esse projeto. Tá. Foi mal, gente, corrige aí. Esse projeto logo precisava. Foi mal, gente, errei de novo. Desculpa. Viajei. Tá, bora lá. Cadê o verbo? Precisava. Só tem esse verbo. Não é isso? Então só tem uma oração. Oração única. Beleza? Se a oração é única, não há início de oração. Se não há início de oração, só pode ser intercalação. Está aqui o conectivo. O conectivo está no meio do caminho, ele não está iniciando a nova oração. É impossível você me dizer que a oração 1 está aqui e depois a oração 2. Não, isso aqui é só o sujeito, pô. Perfeito? Então aqui você tem o sujeito e aqui você tem o verbo. Entre o sujeito e o verbo existe um conectivo que eu vou chamar de C4. Perfeito? Essa C4, esse pois, está interrompendo o fluxo natural. Bruninho, qual é o fluxo natural? Sujeito e verbo. Então lembra, uma intercalação nada mais é do que uma interrupção. Tanto é que eu falei para vocês que é algo que aparece entre informações. Uma interrupção é algo que aparece entre. Beleza. Não importa, meus amores, de novo, tá? Não importa se isso é
Adjunto adverbial, ou aposto, ou oração deslocada, não importa, é intercalação. Então nós colocaremos entre vírgulas, sendo curto ou sendo longo, tá? Nesse caso é curto, é apenas um conectivo. Quatro palavrinhas, quatro letras. Vai receber vírgula antes e vírgula depois. Tá claríssimo, meus amores? Todo mundo entendeu tudo? O que é início de oração e o que é intercalação? Se você entendeu isso aqui, a única coisa que pode te derrubar é o fato de o teu texto ser gigantesco, 30 linhas, quatro parágrafos, e você em algum momento se ver, se enxergar assoberbado com tantas informações. É a única coisa que pode te derrubar. Porque de resto, tu entendeu plenamente a ciência do uso da vírgula, pô. Não há nada de diferente que você vai encontrar, a não ser, como eu falei, palavra pra caralho, tua mente cansada, você nervoso ou nervosa, aí sim pode acontecer. Então, por isso que você tem que estudar pra porra. É simulado toda semana, é texto em casa, se puder fazer mais. Vai cansar, tá ligado? Vai cansar. Mas é imprescindível para você entender essa malícia da quantidade de informações. Esses exemplos aqui são gostosos demais, né? Exatamente, Malu. Esse exemplo aqui é delicioso, pô. Uma linha e meia, o teu texto vai ter 30 linhas, pô. Loucura, tá? Então, bora. Oficina um. Mas aí vem a dica também, Malu. Tu não vai ler o parágrafo inteiro, entendeu? Tu vai ler por partes, ou seja, por períodos. Vamos lá, então. Aqui, por exemplo, nós temos um, dois, três, quatro períodos. Beleza, então eu vou ler por partes. Vamos lá, vírgula um. É notável que a saída dos jovens da escola é notável, aí já tem esse de é notável, mas não viaja. Esse tipo de situação é muito difícil, quando o verbo começa a frase. Vai para a próxima parte já. Que a saída dos jovens é um problema. Verbo e o sujeito. Qual o sujeito? A saída dos jovens. Que persiste, outro verbo. Tá vendo? Quem é que persiste? Um problema. Então, isso aqui é o sujeito desse verbo aqui. E esse sujeito é sujeito desse verbo aqui. No cenário brasileiro. Beleza, vamos lá. Cadê o conectivo? Tá aqui, ó. Que persiste. Tá vendo? Pronto, agora vamos para os aprofundamentos. Eu preciso colocar vírgula, porque aqui é uma nova oração, concorda? Aqui seria uma nova oração. Mas eu posso colocar vírgula? Não. Nesse caso, não. E eu vou explicar o porquê. O que pode ser tanto explicativo quanto especificativo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rápido, viu? Tá. Quando o que, e aí você pode estender esse que para o qual, cujo, qualquer pronome relativo, tá? Pode ser explicativo ou especificativo. Mas você usa mais o que e o qual, então eu estou dando esse exemplo, tá? Quando ele é explicativo, ele afirma, ele insere uma informação que é sobre o todo do que você está dizendo. E quando é especificativo, ele é parte do todo. A informação se refere ao todo ou à parte do todo. Aí eu pergunto para vocês: essa informação, essa informação aqui que eu vou sublinhar agora, que persiste no cenário brasileiro, é
Sobre o todo ou parte do todo, que é problema. Todo ou parte do todo? Parte do todo. Perfeito. Se é parte do todo, não tem vírgula, porque é explicativo. Meu irmão, deixa eu ser bem sério com vocês aqui, tá? Isso aqui é difícil. Se tu entendeu rápido, meu irmão, viva, mas muito viva, tá ligado? A gente perdeu nota 1000 em Arapiraca em 2022 por conta disso. A aluna, que hoje é nossa corretora, Maria Clara Lopes, duas vezes 980, uma vez no ensino médio, segundo ano, e outra vez egressa, já saída da escola. Ela, não, terceiro ano. Segundo ano e terceiro, foram 2 anos seguidos, segundo ano e terceiro ano, ela tirou 980. E ela, esse foi o terceiro erro dela. Ela só tinha errado duas coisinhas, bestas, duas coisinhas bem bobinhas. Aí o terceiro erro foi esse aqui, velho, tristeza, meu irmão. Mas é assim, é difícil, tá ligado? Se tu entendeu rápido, viva. Eu espero ter explicado e deixado fácil pra você, mas é relativamente difícil aqui. Eu já comecei assim, né? Puf, vabei. Pronto, agora vamos para o segundo período. Embora a Constituição Federal, no artigo 6º, aí vamos lá, por que eu marquei entre vírgulas? Por que eu coloquei no artigo 6º entre vírgulas? Não estou dizendo se está certo ou se está errado, estou perguntando por que eu coloquei entre vírgulas? Porque é uma interrupção. Vamos lá, vamos seguir o fluxo, né? Olha aqui o verbo. Olha aqui o verbo. Garanta. Verbo. Quem é que garanta? A Constituição. Sujeito. Entre o sujeito e o verbo, ou seja, dentro desse fluxo natural, sujeito e verbo, existe uma interrupção, que é marcada pelo adjunto adverbial longo no artigo 6º. Então, vírgula antes e vírgula depois. Certíssimas, corretas. Beleza? Corretíssima vírgula, então. Uma informação extra. Coloque até o décimo o símbolo de ordinal. Beleza? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Se o número do artigo é ordinal, desculpa, se o número do artigo é até 10, é ordinal. Aí, a partir do 11 é 11, 12, 13, 14, sem o símbolozinho. Bruninho, esse caso do artigo é a mesma coisa do nome do autor de obra? Exatamente. Exatamente. Ah, não, desculpa, desculpa. Não, 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 não. Isso aqui é adjunto adverbial. Quando é nome de obra, autor de alguma obra, aí é aposto. Aposto explicativo ou aposto restritivo. Por isso que eu estou dizendo para vocês, eu não estou muito preocupado com os nomes da sintaxe, porque aí é sintaxe pra caralho, meu irmão. Eu estou preocupado em você entender que é uma interrupção. E aí tu vai lá e trau. E a ideia de explicação e restrição, tu já sabe. Explicação é o todo, especificação ou restrição. A ideia de restrição é parte do todo. Então aparece lá. Aí aparece lá. Vamos estender isso aqui para aposto. Nome de obra e nome de autor. Aí tem lá. Vidas Secas de Graciliano Ramos. Muito aluno erra isso aqui. Tem coisa antes e tem coisa depois. Entendeu? As reticências? Tá. Vidas Secas de Graciliano Ramos. Esse de Graciliano Ramos recebe ou não recebe vírgula? Sim. Por quê? Vírgula antes e vírgula depois, para fechar a interrupção. Porque é uma explicação, é sobre o todo. A obra Vidas Secas é do Graciliano Ramos. E tu está explicando que é do Graciliano. Não é uma restrição.
Não existe uma obra Vidas Secas do Graciliano e que não seja do Graciliano. Vidas Secas é do Graciliano. Então é sobre o todo. Vírgula antes e vírgula depois. Isso aqui, então, é explicativo. Aí veja, é a mesma lógica. É a mesma lógica disso aqui. Pronome relativo. Mas sintaticamente é totalmente diferente. Isso aqui é aposto, tá ligado? Isso aqui é pronome relativo. Oração adjetiva. Nada a ver com nada. Mas a lógica, para resolver, é a lógica de intercalação. Ficou claro, meus amores? Top. Seguindo, viu? Vamos para o terceiro período agora. Esses obstáculos ocorrem, ó, verbo, ocorrem, sujeito, esses obstáculos. Esses obstáculos não pode ter vírgula, concorda? Ó? Não pode ter vírgula, tá certo? Não existe a vírgula, porque não pode existir vírgula entre sujeito e verbo. Ou é para início de oração, ou é intercalação. Esses obstáculos ocorrem pela desigualdade existente no país e também pela passividade da população com relação ao tratamento que os professores recebem. Vamos lá. Se não tivesse esse i, como é que ficaria a questão da vírgula? Tire o i, até porque você não pode usar essa construção. O também é adição e o i também é adição. Então está redundante. Se está redundante, vral, tira. Tá, retirei o i. O que que acontece? Com relação à pontuação, muda alguma coisa? Sim ou não? Dá para eu colocar uma vírgula? Vírgula, também pela passividade. Ah, lembre que você tem que decidir. Pô, gostei, Maria Luísa, gostei muito da solução. É bom, inclusive, a gente tirar o também e trocar ele por além de. Perfeito, Malu. Perfeito mesmo. Tá. Ó, Bruninho, também é ruim? Não, não é que o também seja ruim, velho. Mas, pô, mais bonito é o além de, com certeza. E aí fica muito claro agora que nós temos a oração um aqui e aqui a oração 2, tá vendo? Perfeito. Então, é possível marcar com vírgula antes do além de. Maravilha. Pronto. Corrigimos não só a questão da vírgula, como também da redundância e da, sei lá, da pouca elegância que o também tem no texto. Então, tudo resolvido. Logo, essa questão precisa ser discutida e combatida. Aí aqui, ó, logo, vírgula. Perfeito. Ó, falei na semana passada, vocês lembram? Ponto para iniciar período. Conectivo, vírgula depois. É como o Enem funciona. O Enem funciona assim. Todo e qualquer corretor vai achar que isso aqui está certo? Não. Mas também não quero botar medo em vocês. Já se convencionou no Enem que nessa situação de ponto, continuativo, conectivo, usa-se vírgula. Nessa situação, tá? Meus lindos, comentem aqui no chat. Deu para entender tudo? E eu tô falando bem calminho porque gramática é um problema sério, né? Não vou ficar aqui fazendo resenha e não vou correr. Eu vou ser bem objetivo, mas sem correr. Deu, né? Tá. Próximo, vírgula 2. Convém destacar, e às vezes a gente vai usar vírgula sem que haja a lógica de início de oração. Tem vírgula que vai ser usado não porque é uma nova oração, mas porque se convencionou usar aquela vírgula naquele lugar específico. Vou dar um exemplo. O por exemplo.
Vírgula, por exemplo, não necessariamente vai vir uma oração nova, porque não vai ter verbo depois. Você vai dizer, por exemplo, pessoas negras, por exemplo, populações periféricas. Não tem verbo, mas você tem que colocar vírgula como, vírgula, por exemplo, vírgula a exemplo de, porque convencionou-se na gramática que para exemplos é preciso colocar vírgula. Então eu vou explicar essas coisas durante, tá? Mas eu já passo para vocês tranquilamente aqui. Vocês entenderam o mais difícil da vírgula. Tudo que vai vir agora são detalhes. A lógica já está na tua cabeça. Convém destacar, aí sabe o que alguns alunos fazem? Eles colocam a vírgula aqui. Nada a ver. Nada a ver. Convém, verbo, convém o quê? Complemento. Aqui, ó, o complemento segue até depois, pô. Convém destacar o quê? Tá vendo isso aqui, ó? Convém destacar o quê? Eu não posso colocar vírgula. Ah, mas está começando. Ó, o que o aluno defende às vezes, viu? Ah, mas está começando o período, pô. Aqui, Bruninho, está começando o período, está começando o parágrafo. Mas não é um conectivo isolado. É um conectivo que depende da frase, porque é verbo e complemento. Então não é tão simples assim, tá entendendo? E é preciso ter muito cuidado com relação a esse ponto conectivo, vírgula, porque nem sempre é um conectivo isolado. O que é um conectivo isolado? Nesse sentido, logo, porém, pois, haja vista, são conectivos isolados. Embora, no entanto, por consequência, consequentemente, além disso, ademais, outro sim, paralelamente, fora da ficção, são conectivos isolados. É o conectivo, para mostrar a relação. Aqui não, é frase. É verbo, complemento, sintaxe. Então, muito cuidado, tá? Não tem vírgula nesse tipo de situação. Convém destacar que as oportunidades educacionais não são ofertadas de forma igualitária no Brasil. Consoante a pesquisa nacional, gente, não tem essa crase, tá? É assim mesmo, não tem crase. Se fosse masculino aqui, seria consoante ou. Consoante a pesquisa nacional por amostra de domicílios PNAD, vírgula. Certíssima, tá? Certíssima essa vírgula. Por que, Bruninho? Eu tenho aqui uma oração deslocada. Pô, como é que eu sei que é deslocada, Bruninho? Fala para mim. Aqui já tem a informação principal? Responda sim ou não. Tu já tem a informação principal aqui? Não. Então é a deslocada, pô. Simples, galera. Não tem por que a gente ficar complicando gramática, não. Eu odeio quem complica gramática, velho. O que é uma oração deslocada? O que é uma informação deslocada? É uma informação que não é a principal. Senão não poderia ser deslocada. 62% de jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola. Essa é a informação principal. Aí veja só, como eu comecei com uma oração deslocada, que eu vou chamar de informação deslocada, porque às vezes não vai ser oração. Porque lembra, às vezes não vai ter o verbo. Eu vou chamar de informação deslocada. Veja que a minha aula, a minha metodologia para ensinar vírgula, não é, não é comum, porque eu não estou preocupado com sintaxe. Eu estou não os nomes da sintaxe, eu estou preocupado com a lógica do texto. E a lógica do texto é que uma informação está deslocada. Depois vem a informação principal. Então, entre essas duas informações, puf, vírgula. Que combina muito com qual informação, meus amores, de começo da aula? Início de nova oração, vírgula antes. Combinou, tá ligado? Tá batendo. Tá batendo com a nossa teoria, tá ligado? Tá batendo, tá funcionando. Segue, meu irmão, essa lógica vai salvar a tua vida, pô. Se liga. Muitas vezes, peraí, 62% dos jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola. Muitas vezes, adolescentes que vivem em condições precárias. Por que colocou a vírgula? Bora, vai pela lógica. Não inventa moda, não. Qual é a lógica? Ou é início, ou é intercalação. Aqui vai ser o quê? Por que colocou a vírgula? Início. Início de nova oração. Tá vendo aqui esse verbo? Ó? Esse verbo é um verbo novo, pô, que inicia uma nova oração.
que vivem em condições precárias de vida e necessitam se inserir no mercado de trabalho para ajudar suas famílias. Bruninho, eu poderia ter colocado vírgula para ajudar suas famílias? Com certeza. Mas veja, qual seria a explicação aqui? Não é obrigatório, tá? Qual seria a explicação? Nova oração. Tá aqui, ó. Verbo de novo, tá vendo? Tá vendo que tudo está se explicando, gente? Se você quiser, pode colocar. Mas aqui especificamente, tu só colocaria por causa de quê? Para enfatizar apenas se usado ou usada, que é a vírgula, para enfatizar. Por que, Bruninho? Porque aqui é uma informação adverbial. Estou chamando de informação adverbial, não estou chamando de adjunto adverbial, até porque é uma oração. Também não vou me preocupar em ficar chamando de oração. É uma informação adverbial. Quando você quiser enfatizar, puf, bota vírgula. E eu sei que você gosta de enfatizar. Sabe por que eu sei? Porque na proposta de intervenção, você coloca vírgula a fim de. É ou não é? Coloca assim. Então você gosta de enfatizar. Você gosta de enfatizar advérbios no final das orações, no final dos períodos. Você coloca vírgula com essa finalidade, você coloca vírgula com esse objetivo, com o objetivo de, tá? Então faz sentido. Dessa forma, vírgula, perfeito. Aqui, ó, ponto continuativo, conectivo, vírgula. Conectivo isolado, né? Dessa forma, é evidente a negligência governamental na assistência à população, visto que esses, ó, aqui tem um conectivo. Me fala, essa vírgula tá certa? Faça o teste. Perfeita. Qual a explicação? Início de oração. Início de oração. Eu tenho uma oração, é evidente a negligência. Ó, é evidente a negligência, é. E depois tenho, esses estudantes não atingem segunda oração. Então aqui, vou chamar de A1, oração um e A2, oração 2. Ó, desculpa, gente. Estava usando o V, né? V1, V2. Pronto. Do pensamento freiriano, em que, pronto, aí começou o babado. Olha o que de novo, tá vendo? Vamos à logiquinha. Aqui tem uma preposição, um elemento novo, tá? Mas vocês vão usar a mesma lógica. É um pronome relativo que junto a uma preposição. Só isso que muda. Vamos voltar para a lógica do começo da aula. O pronome relativo, que, no qual, o qual, sobre o qual, do qual, cujo, não importa. Ele ou é explicativo ou é especificativo restritivo. Aí vamos lá. Se for sobre o todo, explicativo, vírgula. É isso? Ou vírgula antes e depois. Se for restritivo ou especificativo, sem vírgula. Leia com cuidado, para tu não perder o mil por causa disso. Eu já tenho trauma demais, meus amores. Bora, gente. Comenta aí. Maluzinha, tá achando que é especificativo. E Maluzinha, não é fácil, às vezes, identificar o sentido, se é o todo ou parte do todo. Porque às vezes, Malu, e você vai perceber isso com o seu texto também, às vezes os dois fazem sentido, tanto o todo quanto a parte do todo. Alguns gramáticos já entenderam isso, e eles são bem claros. Em caso de que há duas possibilidades interpretativas, vale o contexto do texto. Nesse contexto aqui, você acha que ele está falando sobre
O pensamento freiriano como um todo ou parte do pensamento freiriano? Em algum momento vocês vão ter que usar apenas o contexto do texto, nada mais. Bora, como um todo. Então, nesse caso, faltou a vírgula. Não é uma parte do pensamento de Paulo Freire, é o pensamento de Paulo Freire como um todo. E aí é muito importante essa questão da interpretação, beleza? Mas a interpretação dentro do seu próprio texto. Porque lembra, Malu, a gente está lendo outros textos agora, mas na hora da prova é o seu texto. Então por isso que eu estou falando do seu texto, tá? Então, vírgula, em quê? Porque é sobre o pensamento como um todo. Eu pensei que ele falar sobre o pensamento freiriano já mostrava uma especificação. Não. A informação, olha que interessante, Malu. A informação é o pensamento freiriano. Aí o que você vai dizer depois é que mantém uma relação com o todo dessa informação ou parte do todo. E aí é óbvio que aqui nesse texto é o todo. Porque o aluno que escreveu esse texto, ele está entendendo o pensamento freiriano como isso aqui. É ele todo o pensamento do Freire. Puf. Aí tá vendo porque a nossa aluna perdeu nota 1000? Maluzinha. Difícil pra caralho isso, pô. Graças a Deus eu tô conseguindo explicar e tá ficando como é? Fácil de digerir, tá ligado? Mas é difícil, não é fácil não, pô. Isso aqui, graças a Deus, eu lutei muito, levei muita porrada para poder chegar em uma explicação boa e rápida, tá ligado? Com exemplos bons. Mas isso aqui é babado, pô. Isso aqui é babado. Bora. Qual mais falta? Esse dado que? Ó, dado que. Essa vírgula antes, tá certa ou tá errada? Lembra, não fique pensando em aposto, não sei o quê. Não, 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 não. Eu só quero saber se é início de oração ou intercalação. Se for início, uma vírgula antes, tá certo. Se não for início, aí é intercalação. Precisa de vírgula antes e vírgula depois. Bora, me responda. A internet aqui também tá um lixo, velho. Inclusive, para alguns alunos deve estar travando aqui também por conta da nossa internet, tá? É, fica nublado aqui em Maceió também, já começa a bagaceira. Não, e a gente paga caro por internet lixosa, né? Maceió é foda, né? Alagoas, né? Mas é isso, meus amores. Bora, me responda. Gente, vocês estão me ouvindo? Aqui não travou não, tá? Aqui tá de boa. Eu sei quando trava porque automaticamente derruba o meu tablet, que é conectado. Se aqui tivesse travado, teria derrubado a conexão. Então foi vocês aí, tá? Reinicie a internet, por favor. Ixi, tá, entendi. Mas peraí, vamos lá. Voltou, tá travando aí também. Tá, beleza. Então, rapidão, vamos resolver isso. Vou trocar a internet, pode ser a nossa mesmo. Rapidão, voltei na fé.
Ó, me fala agora, tá? Voltamos aqui, tá travando ainda? Beleza. É. Mas tá como? Tá borrada a imagem, tá como? A voz tá coisada, é o que que tá acontecendo? Agora foi, né? Agora foi a Vera. Agora foi definitivo? Pronto, beleza, então. Fechou. É, então, a voz trava também junto com a imagem, né? Pode crer. Tá, voltando então. Eu tinha pedido para vocês encontrarem aqui a resposta para essa vírgula em antes de dado que. Dado que é, por origem, um conectivo explicativo, né? Eu saí um pouquinho, Natália, porque eu acho que estava travando o espelhamento. Tá. E aí, dado que, vírgula antes ou sem vírgula? Eu vou acrescentar uma informação agora, tá? Explicativo versus causal. Olha que interessante, viu? Olha que interessante. Vários conectivos servem tanto para explicação quanto para causa. Você já deve ter percebido isso, pelo amor de Deus, né? Então, por exemplo, pois, porque, haja vista, dado que, e por aí vai. Alguns conectivos são mais especiais para causa do que para explicação, mas em geral eles se confundem, certo? E aí tem um porém, porque se eles são intercambiáveis, ou seja, se de um modo geral eles servem tanto para explicação quanto para causa, a diferença será também semântica. A diferença será mais de interpretação do contexto do que exatamente da forma. Então vamos lá. A explicação existe quando você tem um fato, ou seja, uma informação que você diz antes, que é um fato, e depois você mostra a prova desse fato. Vou dar um exemplo. Eu fiquei admirado, porque os alunos chegaram, responderam as questões, tiraram as dúvidas e ainda pediram lista de exercício. Um fato, fiquei admirado. Prova, expliquei porque eu fiquei admirado. A consequência, ela é exatamente a relação de causa e consequência. E ela é muito fácil de confundir com a explicação. Só que não é o fato e uma prova do fato. É exatamente uma relação de
Uma coisa aconteceu, outra acontecerá. Então, o exemplo que eu dei pode ser entendido como fato e prova do fato? Até pode. Mas ele talvez tenha muito mais uma origem de causa e consequência. É fácil transformar a causa e consequência numa explicação, mas é muito difícil transformar uma explicação em uma consequência e causa. É impossível, na verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Clássico, tá? Exemplo clássico. Eu cheguei de viagem, não estava em Maceió ontem. Aí falei, ontem choveu. Cheguei em casa, só pelo como eu vi a varanda de casa, eu falei, ontem choveu. Aí a pergunta que fica é, por quê? Por que você está dizendo isso? Tá vendo? Eu entreguei um fato. Ontem choveu. Oxi, por que você está dizendo isso? Aí eu vou e provo porque o chão está molhado. É impossível você transformar isso aqui em causa e consequência. A não ser que você queira mudar a física do mundo. A não ser que você queira mudar os eventos meteorológicos do mundo, né? Da vida que a gente conhece no mundo. Qual é a relação lógica de chuva e molhado? Pô, quando chove, molha, né? Mas não é causa e consequência essa frase. Eu estou dizendo que eu vi que choveu, porque eu estou vendo que o chão está molhado. Se você entender que toda vez que o chão estiver molhado vai chover, aí você quer mudar o jeito como a gente entende o mundo. Se fosse assim, não teria seca no Nordeste, né? Não teria seca no sertão. Era só pegar um balde d'água, joga no chão. Primeiro que eu não sei de onde você vai tirar essa água, né? Para botar no balde. Mas você joga, crítica social. Aí você joga o balde com água no chão do sertão, árido, seco, e aí começa a chover. Não, pô, não é causa e consequência. É fato e prova do fato. Beleza? Não dá para transformar isso aqui em causa e consequência. Fechou, meus amores? Mas aqui, olha o exemplo que eu vou fazer agora. Não vou ao cinema, vou mudar o conectivo, pois estou resfriado. Porra, ninguém fala resfriado, né? Todo mundo fala, tô gripado. Não vou ao cinema, pois estou resfriado. Bora lá. Não vou ao cinema. Consequência. Causa. Estou resfriado. Faz sentido? Demais. Aí o que que aconteceu aqui? Diferente do outro. Não é fato e prova do fato. É uma causa que deriva de uma consequência. Aí, nesse caso, para a explicação, tem vírgula antes. Mas para causa, não tem. Meus lindos, posso ser bem sincero com vocês? Vocês, em geral, usam explicação, concordo. A maior parte das vezes vocês usam explicação. Mas tem muita explicação que vocês colocam no texto que não é explicação, é causa. E vai dar certo por quê? Pelo que eu falei. É fácil transformar a causa em explicação, mas é impossível transformar a explicação em causa. Então, dá certo porque dá certo na língua portuguesa, graças a Deus. Mas tem muitos casos que quando eu vou ler, eu sei que não há explicação, tu colocou a vírgula, eu não vou tirar o ponto, porque eu sei que dá para transformar causa e consequência em explicação, em fato e prova do fato. Isso ficou claro, meus lindos? Beleza. Aí eu pergunto para vocês, agora, voltando para cá, vou até mudar a corzinha, viu? Vou mudar a corzinha, vou colocar um lá, um rosa.
e vou perguntar para vocês. Isso aqui é causa ou prova do fato? Ou seja, é uma explicação ou é uma causa? A Malu identificou como causa e consequência. Aí ela vai pensar assim, ó. Por que não recebe um amparo adequado e necessita abandonar a escola antes disso? O indivíduo pode se utilizar da educação para superar as desigualdades a que é submetido. Leia de novo. Inverta a ordem. O teste é esse, tá? Expliquei tudo para agora mostrar o teste. Teste. Inverta a ordem. Se funcionar, é causa, consequência. Se não funcionar, é explicação. Tá ligado? É, Maluzinho. É explicação, pô. Porque se ele não recebe amparo adequado e abandonou a escola, a consequência não é ele se utilizar da educação para superar, porque ele saiu da escola já. Se ele já saiu, a consequência não é utilizar mais a educação, porque ela não está mais lá para ser utilizada. Então é fato, vírgula, tá correta, prova do fato. Porra, tá entendendo? Sempre. Usuário do Zoom, quem é você, meu irmão? Fala o teu nome, pô. Sempre você vai aplicar esse teste para tirar dúvida. Às vezes não vai haver dúvida, entendeu? Porque às vezes é muito simples. Mas esse caso aqui foi mais complexo. E olha o nível dos exemplos que eu estou trazendo, beleza? Não é 2 mais 2 é 4, não, pô. É raiz quadrada, é um monte de coisa, tá ligado? Estou trazendo exemplos que realmente estão exigindo da nossa interpretação. Hoje a aula é muito de vírgula semântica. Não é só vírgula, coloca vírgula, vírgula antes de exemplo, vírgula antes disso. Aí é fácil, pô. Aí é fácil, qualquer lista você consegue. Essa aula de hoje é sobre semântica, é interpretação, pô. Perfeito? Então está corretíssima a vírgula. Próximo, vírgula 3. Deve-se ressaltar também, vou fazer mais rápido agora, tá? Deve-se ressaltar o quê? Que a falta de cobrança de atitudes por parte da população torna o problema ainda mais complexo. O que foi que apareceu no meio do caminho? Também. O que que eu faço com isso? Vírgula antes e vírgula depois. Qual é o caso? Início de oração ou intercalação? Intercalação. No filme, não tem vírgula ainda. Tu vai dizer qual é o filme ainda. E aí, para dizer o filme, tu coloca aspas. No filme Escritores da Liberdade, agora sim, tu pode colocar a vírgula. A professora Grovel, não tem vírgula, porque agora é a professora, sujeito e o verbo supera. Não pode existir vírgula entre o sujeito e o verbo. Grovel, galera, será que eu botei para gravar essa aula? Cara, se eu não coloquei, eu vou ficar muito puto comigo. Coloquei, tá? Meu Deus, velho, vocês não têm noção da tristeza repentina que me deu aqui, da aflição, sei lá qual é o nome que se dá a essa emoção, velho. Meu Deus, que nervoso me deu agora. Por um momento, foi, não foi? Puta que pariu. Não, tu imagina eu perder essa aula. O tanto de informação que já rolou, velho. São 4:13, pô. Puta, meu Deus. Pera, eu tenho que tomar água para me recompor. Pera aí. Vou mostrar para o meu organismo que está tudo bem. Eu estou parando para tomar água, então não há mais nada para temer.
O meu corpo tá entendendo. Pô, ele parou para tomar água. Tá ligado? Ele parou para tomar água. Então, hey, people, os órgãos, né? Os órgãos comentando entre eles. It's all right. It's fucking all right. All right? All right. Caralho, fucking shit, tá? Fucking shit. Meu Deus. Você não tem ideia, velho, do que aconteceu com o meu coraçãozinho agora. Nossa, velho. Deu certo, meus amores. Aham. My organs speak English. E o inglês de Birmingham, da Inglaterra, né? Peaky fucking Blinders. Meu coraçãozinho usa uma boina com giletezinha. É violência atrás de violência. Vamos lá. A professora Grüvel supera as dificuldades existentes e consegue tornar participativos alunos da periferia. Tá. Esse feito pode ter vírgula depois, ó. Esse feito é vírgula ou não? Ó, ponto, esse feito, vírgula. Não! Muito bem. Ei, qual o seu nome, usuário do Zoom? Pelo amor de Deus, me responda, usuário do Zoom, qual é o seu nome? Esse feito é sujeito do verbo é. Então não pode haver vírgula entre sujeito e verbo. Esse feito é complexo na sociedade brasileira, posto que, véi, odeio posto que, desculpa, aí é gosto, pô, tô sendo filha da puta, beleza? É o neto. Ah, beleza, netinho, beleza. Troca o posto que por visto que, pelo amor de Deus, tá? Posto que, vírgula, me respondam. Esse posto que eu vou transformar em visto que, vamos rasurar do jeito certo, né? Rasurar tudo. Esse visto que é explicativo ou causal? Lembra do que eu acabei de falar sobre explicação em causa, tá? Eu vejo muito como fato e prova do fato. Então, explicação. Perfeito? Daria para transformar em causa e consequência? Talvez alguém entendesse. E vamos fazer o teste. É só inverter, né? Esse é o teste. Inverte. Porque, além das instituições de ensino não serem atrativas para o jovem tupiniqui, esse feito é complexo na sociedade brasileira. Faz, não posso dizer que não faz sentido. Não ficou totalmente estranho, concorda? Não ficou totalmente estranho. Mas, na dúvida, se ficou um pouco estranho, é explicativo. Se ficou perfeito, eu inverti. E ficou perfeito, é causa e consequência. Ficou um pouquinho estranho, eu achei um pouquinho só. Sutilmente estranho. É a explicação. Bota a vírgula antes. Posto que, além das instituições de ensino não serem atrativas para o jovem tupiniquim, os professores sentem-se desvalorizados. Puta que pariu. Veja só. Eu li errado, tá? Aqui é o começo e aqui é a continuação. No meio do caminho, apareceu isso aqui, pô. Ó. Puta que eu pariu. Percebe? Meu irmão, começou a ficar mais complexa a aula, tá? Mais ainda. Mas assim, tudo bonitinho, tudo gostosinho. Não desista de mim, não, tá? Olha só. O posto que inicia a informação sobre os professores. Então, posto que os professores sentem-se desvalorizados em todas as esferas da sociedade, esse feito é complexo na sociedade brasileira. Então, causa e consequência agora é maravilhosa. Então, se a causa e consequência está maravilhosa, não precisava desse vírgula antes. Mas pode colocar? Pode. Porque se é causa e consequência, tu pode transformar em explicação. O que não pode é o inverso. Se é explicação, é impossível transformar em causa e consequência. Tá, mas tem outras vírgulas que precisam ser usadas. Vocês perceberam essa vírgula, que está corretíssima, mas faltou essa vírgula aqui. Porque esse trecho todo em laranja, isso aqui tudo em laranja, é uma intercalação.
Aí sabe o que acontece, Maluzinha? Sabe o que acontece, Neto? Pra caralho, o aluno pensa. Olha só a cabeça do aluno, viu? Totalmente errado. Mas ele pensa. Vírgula, vírgula, vírgula. Tá errado. Tá muita vírgula. Não, não, não. Tá errado. Vou tirar alguma vírgula aqui. Tá errado. Não, não é assim, porra. Não é assim. Não é porque. Não, tem muito, tem muito, tem muito. Eu vou tirar uma ou duas. Vou tirar uma ou duas. Tem muito. Deve estar errado. Não, pô. Tu aprendeu, velho. Tu aprendeu que é em início de oração e intercalação. Mas por que, Bruninho, às vezes vai ficar tanta informação com vírgula? Porque você, graças a Deus, escreve de modo complexo. Tá entendendo? Você é brabo e braba. Então você vai usar muito vírgula, velho. Normal. Não é porque tem muito que você vai tirar, não, porra. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? Se tem muito, é porque precisa de muito. Não me vai tirar essa vírgula, não, pô. Vai jogar no lixo essa aula. Bora. Ponto. Dessa forma, conectivo, vírgula. Perfeito. A baixa remuneração salarial e o desrespeito de responsáveis e estudantes tornam a situação. Aí alguém colocaria vírgula aqui, ó. Aí, Bruninho, tem que respirar, porra. Vamos ler de novo. Olha como fica. Dessa forma, a baixa remuneração salarial e o desrespeito de responsáveis e estudantes. Tá vendo que tem uma respiraçãozinha? Aí o aluno vai botar vírgula aqui. Tá errado pra caralho. Por que tá errado? Responda rápido. Porque eu já expliquei hoje sobre isso. Por que tá errado? Colocar a vírgula. Primeiro, tá errado porque não existe pausa, né? Vírgula porque pausei na respiração. Eu sou asmático. Então eu usaria vírgula o tempo inteiro. Não é início de oração, nem intercalação. Não é nada. Não tem pausa para nada, pô. E estaria separando, perfeito, perfeito, Malu, estaria separando o verbo do seu sujeito. Quem é que tornam a baixa remuneração e o desrespeito? Esse aqui é o sujeito. Não pode haver. Não pode haver. Ó, não pode. Gente, não vai ter aula mais de vírgula depois da aula de hoje, não, tá? Porque tá foda. Falo pra vocês, na moralzinha mesmo. Uma das aulas mais certeiras que eu já fiz sobre vírgula, tá? E assim, muitos exemplos, tá muito foda, na moral. Assista de novo se for necessário, mas eu acho que é só treino pra caralho agora, escrever muito, tá? Não pode vírgula entre sujeito e verbo e não pode vírgula entre verbo e complemento. Essas duas coisas você aprendeu hoje, certo? Tá certo? Can I continue? Can I continue? Can I move on? Move on é seguir a vida, né? Seguir em frente. Como é? Can I go? Enfim, ainda mais difícil para os profissionais de ensino, visto que, aí ficou fácil, visto que ou é explicação ou é causa. Bora, me responda. Faça o teste. Faça o teste. Visto que não há uma mobilização para mudar o quadro, a situação se torna ainda mais difícil para os profissionais. É causa ou consequência? Porra. Ei, Neto, te acalma, irmão. Faça o teste. Porra, vamos fazer o teste de novo. Eu vou colocar primeiro o visto que e depois a outra informação, que veio antes, na verdade. Vou inverter. Visto que não há uma mobilização para mudar o quadro, essa situação se torna ainda mais difícil para os profissionais. Caralho, é causa e consequência, irmão. Mas ei, tudo bem. Tá tudo bem. Por quê? Eu falei para você, Netinho, tu te afobastes, mas graças a Deus te afobastes com o que pode te afobar. É, com o que pode afobar-te. Por quê? Eu falei, pô, se você erra explicação e na verdade era causa e consequência, de boas.
A maioria dos gramáticos entendem que se você quiser tornar uma causa e consequência explicação em fato, dá para fazer. O que não é possível é o inverso. O que é explicação é só explicação, irmão. Não dá para transformar em causa e consequência. Fechou, meus lindos? Então tá de boa. Pode deixar essa vírgula aí, tá? Mas se algum aluno não colocasse a vírgula, estaria corretíssimo. Corretíssimo. Vírgula 4. Diante disso, vírgula. Tá certo? Certo pra caralho. Isso aqui é o quê? Início de parágrafo. Seria aqui, imaginariamente, um ponto, né? Conectivo, isolado, diante disso, vírgula. Medidas são necessárias para amenizar o problema. Ponto. O Ministério da Educação, vírgula, deve. Certo ou errado? Rápido, 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 rápido. Certo ou errado? Errado pra caralho. Por quê? Deve é verbo e o sujeito é Ministério da Educação. Vírgula, separando o sujeito do verbo. Remunerar melhor os profissionais de ensino através da destinação de verbos arrecadados por meio de. Vamos lá. Organiza a mente, velho. Olha que doideira do caralho. Através da, por meio de, a fim de. Tá? Vocês concordam que vírgulas ajudariam muito? Nenhuma vírgula aqui é obrigatória, porque é tudo início de oração, mas é tudo informação adverbial, que não é obrigado a usar. Mas, concordo que ajudaria demais? Pensa comigo, olha essa vírgula aqui antes do por meio de. Que delícia ficaria. Ó, de ensino através de destinação de verbos arrecadados. Vírgula, por meio de impostos paga pela sociedade. Vírgula, a fim de manter os professores satisfeitos. Porra, fica lindo demais, pô. Fica muito claro o que está acontecendo. Aqui é o agente, aí aqui é a ação, aqui é o meio, depois vem o efeito. Porra, tá lindo, velho. Sempre que for passar de ação para o por meio de é recomendável? Sim, recomendável demais. Inclusive, porra, teve aula pra caralho esse ano, velho. Muita aula, velho. Fora da nossa aula normal da semana. Então eu não vou lembrar o mês. Eu fiz aula com a Jana, fiz aula com o professor Henrique Araújo, fiz aula com a Babi, fiz aula com o Giovanni Solino, teve aula com o Camerino, duas vezes Arapiraca, teve aula com questão de humanas, com Oxe Humanas, eu não vou conseguir lembrar, tá? Mas eu lembro que foi com o professor Henrique Araújo, que para mim, professor top top do Brasil também. E ele falou, velho, é muito bom quando o aluno coloca vírgula antes dos elementos da intervenção. Então, por meio de é um elemento novo, é um meio. Então, coloca vírgula para mostrar claramente que ali se iniciou outro elemento. Vai para o efeito, que é o 4, o elemento 4, coloca vírgula para marcar que está indo para o elemento 4. Isso ajuda muito na leitura, Neto, mas muito mesmo, tá? Então, recomendo que faça assim, do jeito que eu escrevi aqui. Ponto conectivo, vírgula. Perfeito. Assim, os estudantes se sentirão mais atraídos pela escola e não abandonarão os estudos. Isso aqui é outro efeito. Ou, se o avaliador for muito bom, ele vai entender que é um 4 mais. Beleza? Mas não exija muito do teu avaliador. A galera é burra, então deixa quieto, irmão. Tu quer que isso aqui vire um efeito de efeito? É melhor tu colocar assim, ó, vírgula. Para assim, aí fica bem claro que isso aqui é um efeito de efeito, tá bom? Quer ganhar clareza? Bota tudo no mesmo período. Então vai ter vírgula pra caralho, certo? Ponto. É fundamental também, ó, ei, atenção, atenção. É fundamental. O que que é fundamental? Que o Ministério da Economia. Entendeu a lógica? Que foi que apareceu no meio do caminho. Também. Aí veja só. Esse também, ele é um adjunto adverbial curto. Não precisaria da vírgula. Mas por que a gente vai colocar?
Porque é muito mais simples você ficar decorando só a ideia de interrupção do que é facultativo ou não. Beleza? E outra, eu estou entendendo também aqui como um conectivo, pô. E como conectivo, eu quero dar ênfase a ele. Mas eu prefiro também, Neto, com certeza, eu prefiro além disso ou paralelamente. É muito melhor. Então vamos cortar e vamos colocar. É fundamental paralelamente ou é fundamental além disso. É fundamental em paralelo a isso ou a essa ação. Em paralelo, desculpa, é fundamental paralelamente várias opções melhores do que eu também. Várias opções melhores do que eu também. Certo? É fundamental que. Ah, aqui, ó. Para que? Veja, se eu quiser enfatizar o elemento 4, eu coloco vírgula antes de para quê, certo? Só se eu quiser enfatizar. Esse aqui é muito mais por ênfase, mas faz sentido naquela lógica de início de oração, certo? Assim, gente, vocês não vão usar como modelo, não, esses textos, não, tá? Pelo amor de Deus. Os conteúdos eu não acho que são tão interessantes, não, tá? Assim, vírgula, seus filhos não precisarão abandonar a escola para trabalhar e o que está previsto na Constituição será finalmente vivenciado na prática. Beleza, foi. Vírgula, encerrado. Dúvidas? Esse finalzinho foi mais fácil, né? Para ajudar também, para fluir. Já tinha quebrado a cabeça pra caralho, né? O que vocês acham? Foi? Top? Dúvidas? Ah, tem uma questão aqui. Esse i inicia um sujeito diferente. Vai aparecer aqui um sujeito diferente. Nesse caso, é recomendado que você coloque vírgula antes, tá? De novo, só quando o sujeito for diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar o sujeito diferente. Então, essa vírgula aqui é especial. Veja, seus filhos, sujeito, seus filhos, não precisarão abandonar a escola. Sujeito um. E o que está previsto é o sujeito 2. Será vivenciado, verbo. Percebe? Sujeito um, sujeito 2. Isso aqui é mais elaborado. E outra, vocês raramente usam esse conectivo i para esse tipo de situação quando é um sujeito diferente, um sujeito novo. Vocês geralmente usam além de, bem como, e aí naturalmente vocês colocam a vírgula, certo? Bora, colocação para. Se não colocasse essa vírgula, ficaria errado? Vamos lá. Para algumas bancas, sim. Para Enem, ainda é uma incógnita. O Enem deixa para o corretor decidir. O mais importante, Alessia, irmã da Alexa, é que você não precise usar essa situação de quando o sujeito é novo, diferente, você use outro conectivo, certo? E eu recomendo muito que você use, tá? Nessa situação, eu recomendo demais usar. Bora, colocação pronominal. Bora lá para a última folha, pode ser?
Colocação pronominal. Vamos lá. Eu não vou ensinar a usar mesóclise, eu vou só ensinar a usar ênclise e próclise, tá? Os pronomes no assunto de colocação pronominal, no problema linguístico de colocação pronominal, basicamente para vocês, redação é o se, o a e o as, né? E o lhe, que vocês pouco usam. Basicamente para vocês, os oblíquos átonos são se, o e a. Por quê? Porque são terceira pessoa, ou seja, neutra, imparcial, geralmente, mas isso é bobagem. E pode ser do singular ou do plural, tá? Isso aqui é bobagem. Singular e plural é bobagem. O importante é que seja terceira pessoa. Não é sobre quem está falando, não é com quem eu estou falando, é sobre o que eu estou falando, é terceira pessoa. E a colocação se refere às posições, que aqui eu só vou mostrar duas, porque eu não quero que você use mesóclise. É feio, é elaborado, leva você ao erro. Então, concentra apenas em ênclise e próclise. A ênclise é quando o se, ou o, ou a, aparece depois do verbo. E a próclise é quando aparece antes. Então vamos aos exemplos. Dê-me, dê-me um cigarro. Esse aqui é o pronome, desculpa, esse aqui é o poema de Oswald de Andrade, se eu não me engano, acho que é Oswald de Andrade, que eu citei na aula de literatura hoje mais cedo. Me dê um cigarro. Bora lá, qual é a situação? Tu tem o me em posições diferentes. Ora depois do verbo, ora antes do verbo. Depois, antes. Eu não usei nem o si, nem o nem o a, porque é o poema especificamente, né? Beleza? Quando, quando começa com o verbo, ênclise. Porque depois é que vem o pronome. Quando começa com o pronome e depois o verbo, aí é próclise. Lembre que ênclise ou próclise não é sobre o verbo, é sobre o pronome, é a posição do pronome. Beleza? Vamos fazer um teste bem rápido agora, só para esse momento inicial, tá bom? Então, bora. Volta lá para cima. Depois eu volto para vocês copiarem, sem problema. Vamos apenas marcar aqui o que é ênclise e o que é próclise. Pode ser? Então vamos lá. Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vamos lá. Primeiro o pronome, depois o verbo. O que é isso? Ênclise ou próclise? Próclise. Beleza. Isso é bem imbecil mesmo, tá? Mas é um imbecil muito gostosinho e importante de fazer, tá? Linha 3, omite-se. Ênclise ou próclise? Pronome apareceu depois. Ênclise. Beleza. Ênclise. Mesma coisa aqui, ênclise de novo, e aí você percebe que quando é próclise, não tem hífen para separar, não tem.
Mas quando é ênclise, tem. Beleza. A mesóclise também tem, mas eu não vou ensinar mesóclise, porque eu não quero que você use. Mesma coisa aqui, ó. Combatam-se, mesma coisa. Aqui, primeiro o verbo, depois o pronome. Ok. Bora ver agora as regras, certo? Toda ênclise inclui hífen. Toda ênclise. Toda e qualquer ênclise. Beleza? Mesóclise, isso. Meso vem do italiano, mezzo, que é no meio. Então, por isso, mesóclise. Aí vem o pronome no meio e dois lados, o verbo e a continuação do verbo. Na mesóclise, começa o verbo no futuro, para no infinitivo, entra o pronome e termina com a terminação de futuro do verbo. Então é verbo, pronome, verbo. Por isso, mezzo, mesóclise. Tá, agora vamos às regras. Bem básico, tá? Bem básico mesmo. Porque eu gosto de fazer a gramática simples, irmão. E nós não temos tempo e nem paciência para ficar estudando gramática como os gramáticos fazem. Então, regra um: tu vai iniciar alguma coisa, início, tu vai usar ênclise. Perfeito? E a regra 2: tu vai respeitar as palavras atrativas. Aí, gente, essas palavras atrativas vão exigir uma lista. Vocês vão ter que decorar uma lista. É impossível, não existe fórmula mágica. Vai ter que decorar a lista sim, certo? E aí eu vou colocar essa lista depois na plataforma. Não vou estudar a lista com vocês aqui porque é decoreba. Eu não vou usar tempo da minha aula para ficar decorando coisa. Quem tem que decorar é você, tá? Mas já vou adiantar. Uma palavra, a lista, né? Parte dessa lista de palavras atrativas engloba palavras negativas. Por exemplo, não, nunca é uma palavra atrativa. E quando é palavra atrativa, tem que usar o quê? Próclise. Então vamos pela lógica. Não apareceu a palavra atrativa, ênclise. Basicamente é isso. Apareceu a palavra atrativa, próclise. Só isso, galera. Olha como a vida é bela, tá ligado? Tu é doida. Outra palavra da lista. Orações subordinadas. Oração subordinada. Outra palavra atrativa dessa lista. Tivemos que vocês usam muito, tá? Hum, não, mas vocês não usam muito. Pouquíssimos alunos. Advérbio. Eu sei que não e nunca também é advérbio, mas advérbio no geral, sem ser palavra negativa, tá? Advérbio. Então, por exemplo, tu falou, lamentavelmente, vê-se no Brasil. Não, lamentavelmente, se vê no Brasil. Porque se tem advérbio, tu tem que usar próclise e não ênclise. Só que tem uma questão. E tem uma questão que eu vou tratar só durante o exercício, beleza? Isso aqui é a regra básica. Aí, quando a gente estiver resolvendo os exercícios, eu vou cobrir outros pontos mais aprofundados. Mas até aqui, todo mundo entendeu tudo? Estamos tranquilo aqui? Tá.
Então, bora para o exercício. Nessa perspectiva, lembra, regra um, começou, é início de alguma coisa, ênclise e não próclise. Isso aqui tá certo ou tá errado? Então, por essa lógica, tá certo ou tá errado? Errado. Nessa perspectiva, vírgula, é início. Concorda? Essa pausa marca o início de alguma coisa. Pausa igual início. Então tá errado. Entende-se. Agora tá certo. Linha 3. Certo ou errado? Linha 3. Certo ou errado? Certíssimo. Seguindo essa lógica, vírgula, pausa. Pausa é início. Certíssimo. 4. E assim o ciclo de insegurança para as mulheres mantém-se. Certo ou errado? Linha 4. Respondam esse, por favor. Respondam esse. Não fujam da regra. Não fujam. Volta para a regra, gente. Lê de novo. Vocês extrapolaram a regra. Uma coisa é eu dizer que em início é obrigatório usar a ênclise. Eu não falei que ênclise é apenas em início. Em início é obrigatório ênclise, mas existe ênclise fora de inícios. A próclise só é obrigatória com fatores de próclise, que é a lista, que eu vou passar depois, mas já adiantei para vocês aqui algumas coisas. Tá certo, gente. E eu vou mostrar por quê. Vamos lá. Quando você olha para trás de mantém-se, tem mulheres para ciclo, insegurança, não tem nenhum fator de próclise. Então você pode sim manter a ênclise. Não há para trás nenhum fator de próclise. Não tem advérbio, não tem palavra negativa, não tem oração, como é? Conjunção, beleza? Se você tivesse a seguinte situação, dois pontos, para as mulheres se manterem, aí beleza. Porque para as mulheres se manterem, agora é uma oração subordinada. Agora seria fator de próclise. Então, puxa o si para antes, para as mulheres se manterem. Mas aqui não é esse caso. O ciclo mantém-se. Tá vendo? Sujeito, verbo. Tranquilo. No geral, e isso é importante, tá? No geral e em geral, o português é enclítico. O que isso quer dizer? Na maior parte do tempo, você deve usar a ênclise. A não ser que aconteça o quê, Neto? Em geral, o português é enclítico, exceto em casos de quê? Regra 2. Exceto em caso de regra 2. Qual é a regra 2? Fator de próclise, palavra atrativa, exatamente. Palavra atrativa. Que eles vão chamar de fator de próclise. Fator, ou seja, motivo,
para usar a próclise. Pronto. Agora você entendeu tudo. Se errar, não tem problema. Essa parte da aula, ela é mais assim mesmo. A gente vai resolvendo à medida que for surgindo o problema. Mas, ó, muitas coisas vocês já acertaram simplesmente com esse comecinho da aula. Aí, quando você decorar a lista, vai ficar tudo mais claro. Mas é por partes, tá? Próximo, aqui. Combatam-se. Certo ou errado? Ei, muito parecida, tá? E tu acha que eu coloquei por quê essa situação? Porque eu quero que você quebre a cabeça. Analise a sintaxe, meu irmão. Bora. Ponto. Dessa forma, vírgula. Para que combatam-se os delitos? Certo ou errado? Errado, velho. Tá errado, pô. E agora eu vou mostrar. E sem pânico, tá? Sem pânico. Você tá entendendo tudo. Se liga. Para que combatam é uma oração subordinada. Esse para que, ó, tá vendo? Esse para que se junta a esse verbo no subjuntivo. Se o verbo está no subjuntivo, e isso aqui indica uma finalidade, e é muito mais fácil ir por isso aqui do que pelo subjuntivo, pelo amor de Deus, muito mais fácil. Se é uma finalidade que vem junto de um verbo, esse verbo vai estar no subjuntivo, tá? E se é uma finalidade, é uma oração subordinada. Se é uma oração subordinada, o que tem que acontecer? O se agora vem para juntinho dessa conjunção subordinada, porque ela agora é um fator de próclise. Uma palavra atrativa. Aí veja só, muita calma, tá? Eu vou colocar a listinha no, na plataforma, certo? E tu vai decorar essa listinha, pelo amor de Deus, tá? Neto, sempre com o fator de finalidade é próclise? Sim. Finalidade sempre vai ser verbo no subjuntivo, então sempre vai ser oração subordinada, subjuntivo subordinado. Então sempre vai ser palavra atrativa. Por que então, Bruninho, tem esse para verbo e não foi a mesma coisa? Eu expliquei. Aqui, o mantém não é sobre as mulheres. Percebe? O mantém-se é por conta do ciclo de segurança. Não é a mesma lógica. Esse para as mulheres é um elemento. Aqui é o elemento A, e isso aqui é elemento B. Esse para não é finalidade em termos de oração, porque a esse para não está vinculado o verbo manter. Por isso que é diferente. E por isso que eu coloquei essas duas situações. Próximas, visualmente iguais, mas na sintaxe completamente diferentes. Então, por isso que aqui está correto deixar a ênclise e não a próclise, e aqui está completamente errado, proibido manter a ênclise. Tem que ser próclise, porque existe uma palavra atrativa. Pertence ao para que o verbo combatam. Meus amores, perfeito, perfeito. Não estou dizendo que você já entendeu 100% de tudo, meu Deus do céu, domina colocação pronominal. Mas só com essa aula eu já abri os teus olhos, concorda?
Já abrir os teus olhos para as duas regras mais importantes, te abrir os olhos para situações que parecem que são a mesma coisa, mas você tem que analisar com mais cuidado, porque é a sintaxe. Lembre que as preposições são usadas em contextos totalmente diferentes, às vezes. A mesma preposição, a mesma palavra é usada em contextos completamente diferentes. Então é preciso ficar atento a isso, tá? Para reduzir os danos. Quem é muito ruim em gramática tem que ficar ruim só no nível 960, entendeu? Tipo, vai perder 40 pontos, tudo bem. Mas tu pode perder um bocado antes de baixar para 120. O problema é baixar para 120, entendeu? Aí lascou, pô. E a maioria dos alunos que vieram para a revisão, já da extensiva, já estavam no 160. Então essas aulas são para ajustar os 160 e bater os 200. Eu estou falando só para acalmar a galera que tem dificuldade, que não fez a extensiva, tá ligado? Aluno novato. Nossa meta inicial é não baixar para 120, é manter os 160. Porque você tem muita dificuldade, sou bem sincero, acho muito difícil tu conseguir resolver tudo até o Enem. Então é torcer para tu conseguir. Estamos sempre torcendo. Mas também sou bem sincero. Dependendo do nível do teu texto, é muito difícil tu conseguir os 160 ou, desculpa, os 200. Os 160 tá de boa. O lance é não baixar para 120, porque perder 40 em C1 é normal, galera. É normal. Alunos muito bons terem 960 por conta da competência 1. Então, perder ponto em gramática é normal. Não só por causa de você, que, eu sou bem sincero, tu nunca estudou muito bem gramática, são raros os alunos que fazem isso, ou porque o corretor é ruim. Ele próprio não sabe muito bem, e aí ele começa a corrigir errado, tá? Então tu perdeu por você ou pelo corretor. Mas é óbvio que quem está já frenético, estudando com a gente desde o começo do ano, aí vai estar mais sossegado para ajustar para os 200. Ou, no máximo, pegar um corretor ruim e outro bom. Aí é 980, 180, certo? Então, nossa meta é 160, 200. Afinou isso, C2, C3, C4, C5 é muito mais simples. Verdade seja dita, é muito mais simples. Meus lindos, entendemos tudo, tudo gostosinho, e ficou a parte aqui de concordância. Não é isso? Posso ser sincero com vocês? Já vai dar 5 horas, ó. Já são 1 hora e meia de aula. Eu gostaria muito de deixar essa parte de concordância um e 2 para a próxima aula. Então eu faço o material da semana 3, material novo para a semana 3, mas a gente começa a semana 3 com esse finalzinho da semana 2. Pode ser? Porque eu tenho que mostrar a teoria de concordância ainda, que são 2 casos, basicamente também, 2 ou 3 casos, e faço as 2 oficinas. Mas para adiantar aqui, para adiantar esse exemplo final, a gente pode fazer sem a concordância, tá? Bora. Com relação a vírgula e colocação pronominal, resolvam esse exemplo final teste, valendo 1 minuto. Bora. Vírgula. Embora execute medidas que não corroboram com. E aí, essa vírgula tá certa ou tá errada?
Aqui tem um verbo novo, percebe? Ó, então aqui é início de oração. Correto. Embora execute-se medidas. Esse se, ênclise, tá certo ou tá errado? Sempre olha para trás, né? Para ver o que aconteceu. Para saber que se o que vem antes é palavra atrativa ou não. Embora é palavra atrativa, embora é palavra atrativa, meus amores, então tá errado. Palavra atrativa. Poxa, Bruno, como é que tu sabe? Você vai saber também, que eu vou colocar a lista, tá? A lista de palavras atrativas. Tu vai ter que estudar. É uma oração, é uma oração subordinada. Como é que tu sabe, Bruninho? Contraste, pô. Oração subordinada de contraste. A famosa concessiva. Inclusive, já falei sobre isso. E na aula que eu compartilhei agora na revisão sobre contraste, na aula eu falo também sobre o uso da vírgula. Então não é uma aula só sobre competência 4 conectivos, é também sobre competência 1, vírgula. Palavra atrativa, o que vai exigir? Próclise. Próclise obrigatória. Então aqui está errado, puxa para cá. Embora se, agora está certo. Embora se execute medidas que não corroboram com. Ó, falei sobre isso na aula passada. Tá certo ou tá errado? Errado. Mostrei a diferença entre corroborar e colaborar. Corroborar, diferente de colaborar. O que foi que eu falei na aula passada? Corroborar não tem preposição. Colaborar é colaborar para. Então tá errado. Não tem preposição. Beleza? Isso. Corrobora as ideias de sociólogo. Já vou adiantar aqui uma parada com vocês, tá? Só para adiantar a aula da semana que vem. Medidas são executadas. Tá errada essa concordância. Beleza? O certo era para dizer, embora se executem medidas, porque medidas são executadas. Medidas são plural, tá vendo? Plural, executadas. Então aqui coloca no plural também. Embora se executem, então lembrando aqui tem o se errado, a concordância errada, regência errada. Aqui o aluno já está tirando 160 C1. Por causa de uma linha, tá ligado? Por causa de uma linha já é 160 C1. Percebe? O BO em metade de uma linha. O aluno já perdeu 40 pontos em competência 1. Ponto. Nesse sentido, vírgula. Conquistado os direitos, não. Conquistado os direitos, não. Quem é que são quem é o sujeito aqui? Os direitos. Então, os direitos são conquistados. Faltou aqui concordância. A saúde no âmbito da infância. Essa crase está certa? Aula passada, está certa? Essa crase está certa? Os direitos a algo. Os direitos a alguma coisa. Que alguma coisa? Saúde, feminino. Perfeito. Tem a regência. Se há um direito, é um direito a preposição. E saúde é uma palavra feminina que aceita o artigo a. Então, crase, perfeito.
Se reduz consideravelmente problemas. Bora, essa vírgula aqui, certo ou errado? Eu não estou perguntando logo se o se está certo ou errado, porque se a vírgula estiver certa, o se tem uma posição específica, né, a cumprir. Por isso que eu estou perguntando primeiro da vírgula. Lê de novo com calma. Lembra, procure primeiro o fluxo natural, né? Onde começam as coisas, começa aqui, ó. Nesse sentido, qual a próxima informação? No fluxo natural, a informação principal. Qual é a informação principal? É isso aqui, ó. Nesse sentido, se reduz consideravelmente problemas futuros. Essa frase aqui, conquistados os direitos à saúde no âmbito da infância, é uma intercalação. Exato. É uma intercalação. Então a vírgula está correta. Perfeito. Nesse sentido, pausou, parou, conquistados os direitos, ou seja, se forem conquistados os direitos à saúde no âmbito da infância, termina a pausa, termina a intercalação e agora entrega a informação principal. A informação principal é essa aqui. Essa em verde é uma informação deslocada, que aparece como intercalação. Tá, então beleza, Netinho. Essa vírgula está correta. Beleza, tudo certo então. Agora, eu posso perguntar sobre o se. E esse se, está correto? A vírgula está correta. Agora você vai fazer com base na vírgula a posição do se. É ênclise ou próclise? Do jeito que está aqui, está próclise. É próclise ou ênclise? Bora, people, para encerrar a aula agora, viu? É para ser ênclise. Por quê? Qual a justificativa? Bora, me responda. Qual é a justificativa? Não possui palavra atrativa. Não tem nenhuma palavra atrativa antes que faça eu precisar usar a próclise. Perfeito. Aí, uma segunda forma de pensar é a Rafa dizendo aqui: não tem vírgula. Desculpa, é pós-vírgula. Se é depois de uma pausa, a pausa será entendida como um início ou reinício. Pronto. E sempre quando houver pausa e for um início, início é a regra um. Usará sempre a ênclise, porque início é obrigatório. Ponto. Ênclise. Vírgula. Ênclise. Ponto e vírgula. Ênclise. Travessão. Ênclise. Parênteses. Ênclise. Qualquer situação de pausa na pontuação é início ou reinício. Então, é ênclise. Tá errado. Reduz-se. Agora tá certo. Tanto a forma de pensar do Neto quanto da Rafa estão corretas, corretíssimas. Meus lindos, muito obrigado por hoje, viu? Vocês foram simplesmente sensacionais. Sensacionais. E aí, na semana que vem, na terça-feira às 19 horas, eu coloco, eu começo a aula com concordância um, concordância 2 e a gente segue para a semana 3. O conteúdo da semana 3. Beijo, meus lindos. Foi muito massa hoje, viu? Obrigado por tudo. Tamo junto. Astralzinho top. Ah, obrigado, Lúcia. Beijo, Natália. Valeu, Gutenberg. Rafa, foi top. Foi top. Isadora. Colocação. Cadê? Isadora, vê se dá pra ver.
Valeu, Isa. Obrigado, Andressa. Beijo, meus amores. Bom final de semana, viu? Tamo junto.